Olá pessoal, tudo bem? Feliz nessa manhã, tarde ou noite de mais um dia de quarentena, que eu não sei que dia mais é? Sim! Bom, como vocês podem ver, algumas coisas mudaram. Agora não é mais o Física no Céu, eu mudei, eu fiz um canal oficial, porque antes eu estava usando o pessoal, então agora eu fiz um oficial, que é o Selfie, que é Cell de celular, Fi de física, acho que todo mundo entendeu, parece selfie, porque eu faço as gravações, parece uma selfie. Beleza, tranquilo. Então, na aula de hoje, a gente vai iniciar um estudo novo. Até agora a gente viu os conceitos básicos principais que a gente precisava para esse conteúdo, que era velocidade e aceleração. Até aí, tranquilo, vocês fizeram a atividade, eu vi que a maioria foi bem, então tudo ótimo. Já sabemos bem já o que é velocidade e aceleração. Então, como eu falei em aula, a física ela se preocupa muito em olhar a natureza e descrever ela, e a partir disso a gente consegue fazer previsões. E aí eu comentei com vocês, por exemplo, se nós atirarmos uma pedra do alto de um prédio, por exemplo, tem como a gente calcular a velocidade da pedra sem precisar ir lá e atirar a pedra para saber? Tem como saber isso previamente, independente do tamanho da pedra. Tem como saber se a gente projetar uma montanha-russa, e eu comentei com vocês que uma montanha-russa, a maioria delas não tem motor, ela vai no embalo. Se a gente projetar uma montanha-russa, como é que a gente faz para saber qual é a altura que tem que ter a montanha inicial da montanha-russa, a curva inicial, o topo inicial, para que o carrinho, quando ele chegue lá embaixo, ele atinja uma velocidade específica, por exemplo, 200 km por hora? Tem como a gente saber isso antes de construir para testar? Tem. E isso envolve o conceito de energia, mais precisamente o princípio da conservação da energia mecânica. Então, são esses princípios de conservação que a gente vai começar a estudar a partir da aula de hoje. Tranquilo? Então, existem vários tipos de energia, como a gente vai ver logo em seguida, mas na aula de hoje a gente vai focar mais em energia cinética. Vamos fazer uma pequena introdução e aprender qual é a definição de energia cinética para depois, na próxima aula, a gente finalizar com energia potencial, e aí sim, numa terceira aula, aí sim a gente vai aprender a fazer todas essas coisas, a fazer as previsões, a como projetar uma montanha-russa, e acho que era isso. Então, bora lá! Então, a partir de agora, a gente vai estudar os princípios da conservação. Mais precisamente, o princípio da conservação da energia. Energia, então, na verdade, é um conceito muito difícil de definir. E ela está tão arraigada no nosso cotidiano que a gente não se preocupa mais tanto em definir o que é energia. A gente apenas utiliza a energia. Para a gente ter uma ideia, antes vamos dar uma olhadinha nisso aqui. Olhem só. Imaginem uma linha do tempo. Vou começar ela aqui em cima e ela vai meio torta até lá embaixo. Essa linha do tempo vai desde a época das pirâmides até os dias atuais. Então vamos colocar aqui em cima as pirâmides. As pirâmides foram construídas há mais de 2.500 anos atrás. Elas foram 2.500 anos antes de Cristo. Vou colocar um AC aqui. A Cleópatra, mais famosa rainha do Egito Antigo, viveu lá pela mais ou menos 30 anos antes de Cristo. Se não me engano, de 50 anos antes de Cristo até um pouco depois de Cristo foi a época que a Cleópatra viveu. E temos os dias atuais, né? Vou colocar aqui embaixo o ano de 2020. E aí, atualmente, com uma construção a se destacar, a gente tem ali o Burj Khalifa, o prédio atual mais alto do mundo. Então, o que a Cleópatra ficaria mais surpresa? Ela voltar lá no tempo que as pirâmides foram construídas, ou ela ser transportada aqui para o nosso tempo em 2020? O que ela ficaria mais surpresa? Com a construção das pirâmides ou com a construção do Burj Khalifa? Certamente ela ficaria mais surpresa com o Burj Khalifa, obviamente, né? Só que, se tu for ver por essa linha do tempo, ela está muito mais próxima do nosso tempo do que ela está das pirâmides. A Cleópatra está muito mais próxima do nosso tempo do que ela está das pirâmides. E a diferença está no fato de
Como a gente utiliza a energia? A gente foi ficando ao longo do tempo muito mais eficiente na forma de utilizar a energia. E nós não precisamos ir muito longe, né? Se a gente for, vamos pegar, por exemplo, Pedro Álvares Cabral, que há 500 anos atrás. Se nós transportássemos ele para 500 anos no futuro, ou seja, para a época atual, vocês acham que ele vai ficar mais ou menos surpreso do que se a gente transportasse ele para 500 anos no passado? Obviamente, ele ia ficar muito mais surpreso transportando para a época atual, porque nos últimos 200 anos é que a gente começou a usar a energia de forma mais eficiente. Por exemplo, na agricultura, antigamente se usava basicamente o trabalho braçal para a agricultura. Então, para tu fazer uma plantação para alimentar as pessoas, tu precisava de muitas pessoas trabalhando na agricultura. Essas pessoas iam consumir esses recursos. Então a gente precisava de pessoas para gerar alimento, e essas pessoas que geram alimento vão consumir parte desse alimento, sobra uma parte menor. Já atualmente, não, nós temos máquinas agrícolas para fazer, para utilizar nas plantações. Então a gente precisa de menos recursos. A gente está utilizando agora não tanto a energia braçal, mas mais a energia armazenada em combustíveis fósseis. Para trator, por exemplo, a gente coloca o diesel no trator e o trator vai lá e nos ajuda na agricultura. Então, a eficiência com a qual a gente utiliza a energia fez com que a gente mudasse tão rapidamente a nossa sociedade. Então, vamos voltar aqui. Então, a energia é um conceito essencial para a nossa vida. Só que a gente não vai se preocupar aqui em definir esse conceito, até porque ele é muito difícil de definir, mas a gente vai associar ele a outras coisas. Então vamos pensar, por exemplo, quais são os tipos de energia que existem? Então, como exemplo de energias, a gente pode pensar aqui na energia térmica, por exemplo. A gente pode pensar na energia... A energia térmica está associada ao calor. A gente pode pensar na energia elétrica, associada ao potencial elétrico das coisas. A gente pode pensar como exemplo de energia química, por exemplo, que está associada às ligações e às reações químicas. A gente pode pensar na energia solar. Podemos pensar na energia eólica. Energia solar, energia do sol, energia eólica, energia do vento. A gente pode pensar na energia... Aqui. Mas o tipo de energia que a gente vai analisar nas nossas aulas agora é uma energia chamada energia mecânica. Energia mecânica. É essa energia que nós vamos começar a analisar nas nossas aulas, começar a destrinchar para a gente compreender melhor o mundo à nossa volta. E essa energia aqui, a energia mecânica, ela está associada a duas coisas. Ela está associada ao movimento e ela também pode estar associada à posição. Associada ao movimento de um objeto ou associada à posição que esse objeto ocupa. Então, a energia mecânica ela pode ser dividida em dois tipos. A energia que a gente chama de energia cinética. Energia cinética, que é aquela que está associada ao movimento dos objetos. Então, deixa eu colocar uma flechinha aqui dizendo isso. Então, a energia cinética é aquela energia que está associada ao movimento. Ela está associada ao movimento dos objetos. Movimento. E tem outro tipo de energia, que é a energia que a gente chama de energia potencial. Energia potencial. E essa energia potencial é aquela que está associada
a posição que esse objeto ocupa. Então vamos escrever isso aqui também. A energia potencial associada à posição. Vamos lá, vamos pensar, vamos dar os exemplos, tá? O que é energia cinética? Pensa num ônibus em movimento, por exemplo. Então lá o ônibus e ele está andando com uma certa velocidade. Se ele tem uma certa velocidade, quer dizer que ele tem movimento, certo? Então ele tem uma energia associada a ele. Tanto que se esse ônibus bater numa parede, ele pode, dependendo da velocidade, destruir essa parede, né? Essa destruição vem da energia que estava associada àquele ônibus que estava em movimento. E a energia potencial? Bom, energia potencial, pensa assim, tu não precisa gastar energia para levantar, tá? Por exemplo, uma bola de boliche que está no chão. Imagina, temos aqui tá aqui o chão e tem uma bola de boliche. E aí tu quer erguer essa bola de boliche até uma certa altura. Tu vai pegar a bolinha e vai erguer ela até uma certa altura. E para tu fazer isso, estou chamando H aqui a altura, tu vai gastar energia. Para tu erguer essa bola de boliche, tu gasta energia. Então, esta bola de boliche, nesta posição aqui, mais elevada, ela tem mais energia associada a ela do que se ela estivesse lá no chão. Porque, pensa assim, se tu largar essa bola de boliche, ela vai cair, vai bater no chão e vai fazer um estrago no chão, né? Vai machucar o chão ali. Então, ela tem uma energia associada a ela naquela posição. Quanto maior for a altura que tu erguer essa bola de boliche, se tu soltar ela, mais estrago ainda ela vai fazer no chão, certo? Então, quanto maior a posição dela em relação ao chão, maior a altura dela, maior vai ser a energia potencial associada a ela. Então é isso, nós temos dois tipos de energia. A energia cinética, que está associado com o movimento, ou a velocidade com que o objeto está se movendo, e a energia potencial, que está associada à posição desse objeto. No caso, a altura que ele está em relação a um referencial, ao chão, no nosso exemplo aqui embaixo. Então, como a energia, mais precisamente a energia mecânica, é um conceito que a gente não está acostumado a trabalhar no nosso dia a dia, a gente não tem muita noção de qual é a unidade de medida. Da mesma forma que a gente tem noção, por exemplo, de qual é a unidade de medida de velocidade, certo? Velocidade, unidade de medida é quilômetro por hora, é a mais usual, ou a unidade de medida de temperatura. A gente sabe que é mais usual, que nós usamos no dia a dia, é o grau Celsius. Mas e qual a unidade de medida da energia mecânica? Em homenagem ao físico inglês James Prescott Joule, que é esse carinha aqui da foto, a unidade de medida da energia é o Joule. Deixa eu colocar aqui numa letra em amarelo, é o Joule. Ah, em amarelo não deu, amarelo ficou horrível. Unidade de medida é o Joule. E a gente utiliza o símbolo J maiúsculo. Então, o Joule é a unidade de medida de energia. Mas como a gente não está acostumado a trabalhar com essa unidade de medida, a gente não tem noção de se 1 Joule é muita energia, 10 Joule é muita energia, 5 milhões de Joule, isso é pouco ou muita energia? A gente não tem muito essa noção, né? Então é isso que a gente vai ver agora. Então, alguns valores de energia, para a gente ter uma pequena noção, imagina que tu queira erguer uma bola de boliche com 3 quilos, pesadinha, erguer a 1 metro de altura, como na figura aqui, ó. Tu vai erguer ela a 1 metro de altura, tu vai ter que gastar uma energia equivalente a 30 joules. 30 joules de energia. Se tu soltar essa bola, ela vai bater no chão exatamente com essa energia, 30 joules, vai transferir 30 joules de energia. E um pequeno caminhão se movendo ali, uma velocidade bem baixinha, tá? Um caminhão andando normal na rua, assim, ele tem uma energia cinética, energia do movimento associada a ele, da ordem aí mais ou menos de 10 nas 5 joules. 10 nas 5 joules é 100 mil. 100 mil joules de energia. Então olha a diferença, uma bola de boliche
Caindo de 1 metro de altura, 30 joules. Já um pequeno caminhão andando com uma certa velocidade, 100 mil joules de energia. Outra coisa, uma dose letal de raio-x, por exemplo. Vou colocar aqui, ó, dose mortal de raios-x. Uma dose mortal de raio-x, por se tratar de um tipo diferente de energia, a gente não está falando de energia do movimento, como é o caminhão, não precisa uma energia tão alta assim, ó, com apenas 10 na 3 joule, ou seja, 1000 joules de energia. Uma dose de 1000 joules de energia de raio-x já é suficiente para levar um ser humano a óbito. E para vocês terem uma ideia, a primeira bomba atômica, vamos colocar aqui, a primeira bomba atômica lançada, bomba atômica, a energia dela foi equivalente a 10 na 14 joules. 10 na 14 joules. Isso significa 1 com 14 zeros. Deixa eu ver se eu consigo escrever isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 10 na 14. Não sei nem se eu sei ler esse número. Deixa eu ver. Aqui seria 1000. Aqui seria 1 milhão, 1 bilhão, 1 trilhão, 1 quatrilhão de joules de energia. É muita energia. Então isso é só para vocês terem uma pequena ideia dos valores de energia associado a algumas situações. E organizando tudo com a mágica da internet, sobra um espaço aqui para a gente colocar ainda uma lâmpada. Vamos tentar desenhar uma lâmpada. Bem mais ou menos. Mas uma lâmpada aí de mais ou menos uns 40 watts, durante um dia inteiro de funcionamento, tem uma energia associada a ela de 3,6 vezes 10 na 6 joules aproximadamente. Isso significa aí, vou botar aqui, ou, mesma coisa aqui, 3, 6, 1, 2, 3, 4, 5 joules. Mesma coisa que 3 milhões e 600 mil joules de energia para uma lâmpada funcionando, uma lâmpada de 40 watts funcionando durante o dia inteiro. Então, para nós finalizarmos a aula de hoje, a gente vai falar da energia cinética. Vamos definir matematicamente o que é energia cinética, tá, pessoal? Pensa comigo assim, eu já falei que a energia cinética, ela está associada ao movimento, né? E é por isso, inclusive, o nome cinética. O nome cinética vem do grego kineticus. E todo mundo vai se lembrar do acessório do videogame Xbox, que se chama Kinect. O que o Kinect faz? A gente joga sem o controle, sem joystick. A gente joga utilizando os movimentos do corpo, das mãos. E então, olha só, a gente joga utilizando os movimentos. O nome que deram para esse acessório é Kinect, em homenagem à palavra grega kineticus, que significa movimento, e que deu origem à nossa palavra aqui, cinética. Então, lembrem, fixem isso na cabeça, energia cinética é a energia associada ao movimento dos objetos. Tranquilo? Então, se ela está associada ao movimento, ela está associada à velocidade. Velocidade é um daqueles conceitos que nós já vimos. E pensa comigo, se eu te fizer a pergunta assim, quem tem mais energia cinética? Quem possui maior energia cinética? Um carro ou um caminhão? O que tu responderia? Vários responderiam, o caminhão tem uma maior energia cinética. Ou outros responderiam, o carro, porque o carro é mais rápido. E aí outros falariam, não, mas o caminhão é maior, então o caminhão tem mais energia cinética. A resposta, na verdade, é depende. Quem possui mais energia cinética? O carro ou o caminhão? Depende exatamente desses dois fatores que os alunos sempre pensam em sala de aula, que é a massa do carro ou do caminhão, carro menor, caminhão maior, ou da velocidade. No caso, geralmente a gente associa uma velocidade maior para o carro e menor para o caminhão, né? Então, a energia cinética depende exatamente desses dois fatores, tanto da massa quanto da velocidade. Então, vamos para a fórmula ali. Olha só. Para a energia cinética, então, a gente vai usar
nas nossas fórmulas, para não ficar escrevendo energia cinética, a gente vai usar a letra E com um Czinho pequenininho do lado. Energia cinética. Tranquilo? Então, qual é a fórmula da energia cinética? Como vocês mesmos pensaram aí, a energia cinética depende, sim, da massa e da velocidade de um objeto, tanto da massa m quanto da velocidade. Só que daí, né, lá no laboratório, os cientistas viram que não fazia muito sentido m vezes v e não correspondiam os resultados da realidade com a matemática, então foram melhorando isso e eles perceberam que, na verdade, a energia cinética está associada com o quadrado da velocidade e tudo isso aqui na nossa fórmula dividido por 2. Então, essa aqui é a nossa equação de energia cinética. É a massa de um objeto multiplicado pela velocidade dele ao quadrado, tudo isso dividido por 2. Então, vamos escrever aqui embaixo, para nós termos anotados o que é o m e o que é o v. O m é a massa e o v a velocidade. E qual a unidade de medida dessas duas coisas, mesmo dessas duas grandezas? Nós já vimos em sala de aula, né? A unidade de medida de massa é o quilograma. A gente mede assim, quilograma. E a unidade de medida de velocidade é, no sistema internacional, é o metro por segundo. Estão lembrados? Então, a energia cinética nada mais é do que a massa multiplicado pela velocidade ao quadrado dividido por 2. Vamos ver um exemplo aqui embaixo. Vamos pegar aqui. Vamos fazer um pequeno exemplo. Imagina que nós temos um carro. E esse carro, um carro a 20 metros por segundo. Aproximadamente aí 72 km por hora. Então, um carro a 20 metros por segundo com uma massa de... Um carro tem mais ou menos aí uns 1.200 quilos, vamos colocar aqui, 1.200 quilogramas. Um carro a 20 metros por segundo com uma massa de 1.200 quilos possui qual energia cinética? Qual energia cinética? Vou botar um ponto de interrogação aqui. Vamos fazer essa conta. Lembram dos passos para fazer um exercício de física? Tu faz uma caixinha, aí nessa caixinha tu identifica ali na ordem do exercício os números e o que aqueles números representam, qual a letra que eles representam. Então a gente tem 20 metros por segundo, é a velocidade do carro, certo? Então vou botar aqui, velocidade é 20 metros por segundo. Aí tu identifica o próximo número, 1.200 quilos, isso é o que? É a massa do carro. Então vou colocar aqui embaixo, a massa do carro, 1.200 quilogramas. Ficou um pouquinho fora da caixinha meu quilograma. E tu identifica ali o que ele quer saber? Bom, ele quer saber a energia cinética. A energia cinética é o que tu quer saber. Então vamos substituir esses dados naquela fórmula lá. Substituir esses dados na fórmula da energia cinética. Energia cinética eu não sei. A massa é 1.200, que multiplica a velocidade, que é 20, ao quadrado, dividido por 2. R$ 240.000 joule de energia é que esse carro possui. Então veja, o carro possui 240.000 joules de energia. Aí, tu te pergunta agora, o que é esse joule aqui mesmo? Ah, esse joule nada mais é do que a unidade de medida de energia e a gente acabou de descobrir o que ele é. Olha só, se tu voltar na tua fórmula anterior, o que é o 1.200? 1.200 é quilograma. O que é o 400? O 400 era a velocidade do carro, que era metro por segundo. Só que, na verdade, esse 400 é a velocidade ao quadrado. Então, é
metro ao quadrado e segundo ao quadrado, certo? Então pronto, olha só, tu tem 1 quilograma multiplicado por metro ao quadrado por segundo ao quadrado. A unidade, o joule que a gente coloca aqui, ó, nada mais é do que 1 quilograma multiplicado por 1 metro ao quadrado por segundo ao quadrado. Isso é o que significa o joule, tá? Então já deixa anotadinho ali, ó. Toda vez, para a gente não utilizar sempre quilograma vezes metro ao quadrado dividido por segundo ao quadrado, se deu essa unidade o nome de joule, em homenagem ao físico britânico Joule, de mesmo nome, né, joule, para a gente não ficar utilizando toda hora quilograma multiplicado por metro ao quadrado dividido por segundo ao quadrado, nós chamamos isso de joule. Então, quando te perguntarem assim, quem tem uma maior energia cinética, um carro ou um caminhão? Depende. Depende da massa do carro, depende da velocidade do carro, depende da massa do caminhão, depende da velocidade do caminhão. Como depende dessas duas coisas, a resposta vai ser depende. Tô vendo quem assistiu o vídeo até agora. Tô vendo, hein? Bom, nesse vídeo então a gente viu, começamos a ver o que é energia e definimos energia cinética, que é a energia associada ao movimento. Então agora vocês já sabem qual é a equação de energia cinética, certo? Vocês já sabem também como medir energia, qual é a unidade de medida de energia, que é o joule. Então a gente já pode fazer algumas pequenas atividades que tem lá no Cigar para vocês fazerem. São só 3 questõezinhas bem simples sobre energia cinética que a gente viu nesse vídeo, só para fixar bem, que agora com esses conceitos a gente vai começar a entender e saber projetar uma montanha-russa, por exemplo. Tranquilo?